Somos amigos da cidade, bom dia. Hoje é quarta-feira e é um dia muito especial porque também é o dia do desafio. E nós viemos hoje a caráter, como dissemos, e queremos convidar todos vocês que estão nos assistindo, nos recebendo nessa manhã, para também colocar o seu tênis, o seu agasalho e deixar que esse dia seja o dia do desafio e que você faça parte desse grande movimento que vai contagiar Campo Mourão inteiro, porque é uma proposta de levarmos as pessoas às ruas e caminhar e trazer para si uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida sem vício e uma vida de exercício onde o nosso organismo vai responder e vai responder muito bem. Por isso esse dia hoje brilhou de forma diferente. Lembro-me de um versículo que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E se Jesus diz bem-aventurados pacificadores, eu acho que estar nas ruas, fazer um exercício, entrar numa proposta como essa, que é o dia do desafio, fazer um alongamento, respirar, com certeza essa pessoa que está disposta a fazer tudo isso, ela também é uma pacificadora. Ela vai trabalhar pelo ambiente, ela vai trabalhar pelo caráter, ela vai trabalhar pelas coisas da moralidade, ela vai trabalhar com a justiça, ela vai trabalhar para que o bem ao próximo aconteça. E então ela será chamada de filho de Deus. Eu quero desejar que você seja um filho de Deus, que você seja chamado e encontrado como filho de Deus. E que você assuma algumas coisas que nós todos precisamos assumir e fazer a diferença na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Seus filhos podem olhar o seu exemplo e também se tornarem nas suas escolas pacificadores. Tá? Nós estamos vendo tanta violência nas escolas e já começando de bem cedo as crianças. Mas se você hoje chamar o seu filho e dizer, olha, nós vamos ser pacificadores, nós vamos estar levando a paz, levando a tranquilidade, vamos juntos caminhar nas ruas, vamos para o bosque, vamos para as calçadas e vamos trazer para a nossa vida, para a vida da nossa cidade e para a vida das famílias de Campo Mourão, qualidade de vida. Qualidade de vida também é ser pacificador e você será chamado filho de Deus. Então se levante, se coloque de pé, olhe lá fora porque o sol já está brilhando. O sol já está brilhando. E eu convido você a então buscar o ar. Respire fundo. Deixe o ar entrar dentro dos seus pulmões e agilizar você no seu interior e até no seu cérebro. E possa você expirar esse ar. Veja todas as partes do seu corpo. Alongue, estique, receba. Sinta o seu corpo. Sinta a sua vida, sinta a sua vitalidade. E vamos juntos para o dia do desafio, vamos ganhar lá daquela cidade, lá do México. É uma competição. E nós em Campo Mourão precisamos levantar o maior número de pessoas fazendo o seu exercício, a sua caminhada de 15, 20 minutos, 30 minutos. Você é nosso convidado hoje a ser um destes que vai participar do dia do desafio mesmo. E você também é nosso convidado hoje para ser um pacificador. E você também é o nosso convidado para ficar conosco e estar participando desse programa que vai ser feito totalmente para você e por você. Esse é o programa Amigos da Cidade. Estamos juntos. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Os Amigos da Cidade, eles são compostos de vários segmentos. E hoje nós estamos aqui com a assistente social, a Vera Lúcia. Vera sempre tem que ser Lúcia, né? Geralmente a Vera é Lúcia, né? Vera Lúcia Neves. E eu conheci a Vera e eu já falei isso para ela, acho ela uma pessoa assim que ela transmite uma coisa muito gostosa, é uma pessoa muito bonita e agradável, e eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer a Vera, se você não conhece, né? Você vai gostar muito de conhecer a Vera. Bom dia, Vera. Bom dia, pastora. Primeiramente, obrigada, né? Chegar logo de manhã recebendo elogios sempre é muito, muito bom. E gostaria de falar um pouquinho disso que você colocou antes, enquanto no seu primeiro momento, que esse momento de paz interior, como é bom quando as pessoas conseguem estar tocadas, né, neste momento. Queria agradecer o convite de vocês e nos colocar à disposição, enquanto Secretaria do Estado da Família e Desenvolvimento Social,
na pessoa da nossa chefia, né, Fabrícia Juliana de Araújo Bronzel, que sempre nos disponibiliza, né, para atender. É verdade, a gente tem até que agradecer bastante, porque a participação de toda a secretaria de vocês tem sido importante, a título de informação a todos os cidadãos de Campo Mourão e região, da atuação da secretaria, e realmente nos dá uma clareza, sabe, sobre todas essas funções, esse braço do Estado aqui dentro de Campo Mourão e da região. E nós assim conhecemos você e tivemos um programa muito forte lá na rádio, né, esses dias, quando você esteve conosco, porque o assunto era o dia 18 de maio. 18 de maio, já passou, Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual e o Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes, né? Então, como a gente já colocou, esse dia é uma homenagem a uma menina que chamava Araceli, que foi estuprada, morta, né, por jovens de classe média alta da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Então, essa data é a data do óbito dessa criança que sofreu abuso sexual até a morte, né? Então, é uma data realmente extremamente triste, é um tema pesado, né? E é um tema complexo também. Mas necessário, né, Vera? Extremamente necessário. Falar sobre abuso e exploração sexual é extremamente necessário. É cotidiano, né? Como a gente colocou naquele nosso encontro. Não é uma data, é um movimento, né? A data foi apenas uma alusão a um caso. Mas, na verdade, nós temos que pensar qual é esse movimento que a sociedade tem que fazer na proteção de crianças e adolescentes, principalmente contra o abuso e a exploração sexual. Você tem algum dado, assim, estatisticamente falando, sobre Campo Mourão e região? Como é a nossa cidade, como a nossa cidade se porta diante desse fato? Como estamos? Temos muitos casos? Existem muitas situações? É fora do comum? Como nós chamaríamos isso? Não é fora do comum. Eu acho que, a nível de Brasil, nós temos... O estado da Bahia é o que tem maior número de casos, né? O Paraná não é um dos estados que tem mais casos, mas nós temos casos quase que cotidianos. O que acontece é que, muitas vezes, esses casos não são denunciados, né? Então, a estatística ela não é real, né? Não é porque falamos, nossa, 88% dos 100% dos casos... que o Conselho Tutelar, por exemplo, atende, vamos dizer que convivência familiar e comunitária gira em torno de 60%, 70% das denúncias. E desses, muitos casos são de abusos, né, sexuais contra crianças, né, ou adolescentes. No entanto, isso não significa a realidade, porque, na verdade, nós não temos uma prática de denúncia, até por conta de que, historicamente, isso era permitido algumas décadas atrás, né? Então, não digo permitido, mas aceitável, né? A sociedade aceitava. Hoje a sociedade já entende isso como violência, porque a violência é um conceito que vai se transformando, assim como nossa cultura, assim como a sociedade vai evoluindo. Então, nós temos conceitos diferenciados, né? E isso traz hoje como um conceito muito forte de violência. Muito bem. Geralmente, os abusadores de crianças, eles são pessoas próximas? Mais de 80% dos casos são do convívio. São do convívio familiar. E em torno de 12% a 15% do convívio mais fora da família. O que significa? Quando eu estou falando de dentro da família, eu estou falando do pai, do tio, do padrasto, do irmão, da mãe, da irmã. E quando eu estou falando de fora do convívio, é o professor, é o pastor, é o padre, é o amigo da família, é o conhecido, é o vizinho, né? Então, esses casos também nos chamam a atenção, né? Porque nós também temos um número bastante considerável de casos que não são do convívio, são da confiança da criança, no entanto, não são familiares. Acho que é importante, de repente, esse alerta para que as famílias sempre estejam atentas aos seus filhos, não para mudança de comportamento, mas para que eles nem tenham mudança de comportamento, né? Exatamente, porque a partir do momento que a criança ela sofre uma violência sexual, seja ela mais grave ou menos intensa, ela muda
totalmente o comportamento dela, né? E é necessário que as famílias falem com seus filhos, né? Que elas é difícil, né? Que nem a gente já conversou no rádio. Como é que eu vou falar para uma criança de 4, 5 anos o que é ou não permitido? Mas com certeza os pais que estabelecem o diálogo com seus filhos vão encontrar uma forma de dizer que se alguma coisa diferente acontecer, que ela possa relatar para a mãe e para o pai. E uma das coisas que é extremamente importante nesses casos é acreditar na criança, que muitas vezes os pais não acreditam, né? Porque, até por conta de querer negar que aquele tipo de violência aconteceu com seu filho, né? Ou que, vamos dizer, no caso de um padrasto que abuse de uma criança, de uma menina ou de um menino, a mãe custa crer, né? Pode falar, não, implica com ele, alguma coisa que não gosta dele, mas confie na criança, acredite na criança e procure ajuda nessa situação. E quando a gente diz, né, procure manter um relacionamento com a sua família para que isso não aconteça, né? Um relacionamento realmente de comunicação e atenção com seus filhos e estar ligado, né? Estar o tempo todo ligado, buscando informações, como foi seu dia, como foi seu dia ali na escola, como foi seu dia aqui, estou de olho, estou vendo, né? De alguma forma. Se alguma coisa diferente aconteceu, né? Porque eu acho que isso chama principalmente a atenção da mãe, né? E uma pessoa que é extremamente importante, pastora, nesse processo é a professora, né? Porque nós temos muitos casos de denúncias que vêm da escola. Por quê? Porque muitas vezes a criança, como ela está sofrendo a violência ou em casa, ou muito próximo de casa, é quando chega na escola que ela vai se soltar um pouco mais. Pode ser que ela nem conte para a professora, mas muitas vezes a professora pode observar um comportamento diferente, alguma coisa diferente, e essa professora normalmente vai fazer uma conversa, né, ou com o pessoal da direção, com o pessoal da área pedagógica, vão chamar o conselho tutelar. Para quê? Para que haja uma atenção, então, um cuidado para essa criança. Com certeza. Eu penso que... Eu penso e tenho na minha base um versículo bíblico que diz, Jesus diz, que o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante, graças a Deus. Então, eu penso que essa situação física, antes ela se forma num ponto espiritual, num bloqueio, num desajuste, numa força que assumiu o controle de uma pessoa para que ela vá assediar, porque primeiro vem o assédio, eu acho, né? Assediar uma criança para depois ir para uma situação diferente. Então eu acho que nós precisamos estar dizendo com vigilância, né? Que Deus esteja nos abrindo os olhos em torno de todas as nossas crianças. Quando eu digo nossas crianças, eu estou dizendo as crianças que nós temos em casa, as crianças que temos na igreja, as crianças que temos na vizinhança, as crianças que temos na escola. Eu morei vizinha de uma escola por muito tempo e eu criei um hábito, não foi um vício, mas foi um hábito, que na saída da escola eu estava sempre dando uma limpada na minha sacada e eu ficava observando as crianças passarem, né, e tal, e às vezes eram umas brigas assim que eu tinha lá da minha sacada dizer, ei, para com isso, tô descendo, algumas coisas assim, mas você acaba sendo um vigilante, né? A vizinhança, a boa vizinhança acaba sendo um vigilante das crianças também, dos adolescentes. Isso me remete à minha infância, né? Porque eu tive uma infância nos anos 70, em que os vizinhos eram muito bem-vindos. E que minha mãe saía para o trabalho e ela sabia que quando ela chegasse, alguma coisa diferente tivesse nos acontecido, a vizinha poderia chamá-la, né? E falar, olha, Dona Isabel, alguma coisa aconteceu de diferente, aconteceu isso, aquilo. Hoje, nós estamos vivendo um momento tão da individualidade e que as pessoas acham, por que você está se envolvendo na minha vida? Né? Então, mas tem um provérbio africano que diz que nós precisamos de uma comunidade inteira para cuidar de uma criança. Olha só. Né? Então, nós temos que começar a pensar, a criança não é minha, a criança é nossa. Né? Então, a partir desse olhar mesmo, né? O quanto eu posso, então, pensar nessa criança enquanto minha responsabilidade social também. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala no artigo 4º que é dever da família,
do Estado e da comunidade a proteção de crianças e adolescentes. Então, por mais que seja da minha boa vontade, chega a ser lei, né? Chega a ser uma legislação. O próprio artigo 227 da Constituição também versa sobre isso, né? Do dever que a comunidade tem de cuidar das suas crianças e adolescentes. Então, a gente tem que começar a pensar, será que quando o meu vizinho chega e fala, olha, estou percebendo que tem alguma coisa errada com seu filho, será que eu não deveria prestar atenção um pouco mais e agradecer esse vizinho? Ou, como normalmente tem acontecido, não, você não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a vida do meu filho, e tome conta da sua vida, porque essa é a resposta que as pessoas normalmente dão, né? Então, acho que a gente tem que começar a ter esse olhar mesmo. Não é porque eu estou sendo enxerida ou intrometida, é porque eu tenho uma atitude de proteção. Eu estou tomado de uma atitude de proteção e de cuidado. O direito à convivência familiar, ele não para aí. O terceiro direito fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Ou seja, o próprio Estatuto também vem dizer, ele tem que conviver na sua comunidade. Para ele conviver nessa sua comunidade, essa comunidade também tem que olhar para essa criança, né? E aí tem que olhar, tem que cuidar, tem que ver, está brigando, não está brigando, o que tem acontecido. Sim, essa criança vai crescer e vai se tornar um cidadão dentro da comunidade. E se tudo correr bem, ele vai ser um bom cidadão. E se alguma coisa correr mal, ele torna-se alguém dentro da sociedade, dentro da comunidade, que pode trazer prejuízo para uma comunidade inteira. Exatamente. Só retomando um pouquinho, quando você fala, olha, então tem que pensar também quem é essa pessoa, quem é o abusador, né? Normalmente esse abusador foi abusado. Né? Então, se a gente vai criar uma geração de crianças que estão sendo abusadas e que nós não tomamos nenhuma atitude em relação a isso, quer dizer que nós vamos podemos continuar com esse tipo de comportamento na próxima geração também. Então, nós vamos ter que cuidar da criança e cuidar também de quem abusa, porque ele realmente pode ter algum distúrbio, né? Algum desvio de comportamento, vamos dizer assim, e que isso leve a fazer o uso de violência sexual contra a criança e adolescente. Sabe, Vera, eu vejo assim que a imprensa, ela é um fator muito importante, né? Porque ela traz fatos, relatos, alerta com isso, mas ao mesmo tempo, conforme o meio de comunicação, que é a televisão, tanto dentro da imprensa, até não seria tanto dentro da imprensa, mas é dentro de programas que acontecem na televisão, em rede nacional, eu acho que os próprios programas são um pouco abusadores, sabe? Existem certas programações que elas são abusadoras, elas abusam da família, elas abusam da criança, com as cenas, tipo de palavras, atitudes, sabe? Na minha opinião, né? Mas eu me preocupo um pouquinho com isso. Se nós estivéssemos como nos Estados Unidos existe uma situação de que quando um programa ele está trazendo um prejuízo para dentro da família, existe um grupo de pessoas que se levantam mesmo e dizem, não vamos assistir mais esse programa. A população é que dá o seu voto e aquela programação sai do ar, ou então tem uma mudança total. Na verdade, eu acho que a programação da mídia como um todo, assim, né? Vamos dizer, principalmente da mídia televisiva, né? Porque eu crio a imagem, né? Eu acho que... Eu lembro quando eu era criança e tinha novela no rádio. Você ouve uma coisa, você vê outra coisa, né? E eu acho que cria uma erotização da infância, extremamente prejudicial à formação, né, da criança e do adolescente. Mesmo com a classificação indicativa, porque nós temos a classificação indicativa, né? Então, tem lá os programas que estão lá, 10 anos, 12 anos. Mas, qual que é a expressão do amor na TV? É o amor fraternal, é o amor do companheirismo, ou é o amor que é ligado ao sexo, é ligado à erotização? Então, quando eu mostro para uma criança que para namorar eu tenho que tirar roupa, né? E é isso que está sendo veiculado o tempo todo, e os pais eles esquecem que o controle remoto tem que estar na mão deles, né? E não na mão da criança. E que se eu tenho criança em casa, eu não vou ver novela das 8, eu vou ver desenho, né? E se não, eu desligo a televisão, né? Mas aí eles querem assistir e partilham desse momento também com a criança. Então, se aquilo é tão natural, por que não é natural alguém fazer isso comigo? Por que não é natural alguém
tirar roupa para mim, né? Quando eu tenho 8, 10 anos. Então,